Fala pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim, espero que sim. Ai, ai, cara, que saudade, né? Depois dessa semana de relaxamento, né, da mente, de descanso, a gente retorna e eu preparei uma aula para esse retorno, uma aula especial. Eu gostaria de tratar com vocês um assunto que está bastante em alta já faz alguns anos, né, e é uma das promessas de referência para os próximos anos, né, daqui para frente, no que remete ao desenvolvimento sustentável, né? Esse assunto é a química verde, que envolve os processos químicos que são feitos e que geram menor impacto ambiental. Então, vamos nessa. Deixa eu apagar isso daqui para não ficar feio, né? Eu tenho esse costume. Vamos nessa, vamos começar a nossa aula, galera. Então, a química verde pode ser definida como o desenho, o desenvolvimento e a implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Ou seja, desenvolver o processos químicos que usem reagentes que não são tão nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, por exemplo, reagentes que não são venenosos para os seres vivos, né? E que, no caso, esses processos, usando esses reagentes, não tenham tanto impacto ambiental, certo? Esses estudos começaram a ser discutidos lá na década de 90 e, por exemplo, é possível, né, eu trago aqui alguns exemplos, né, de alguns fatores relacionados à química verde, que seria o uso de tecnologia limpa, prevenção primária, química ambientalmente limpa e às vezes é até chamado de green chemistry, esse termo em inglês, certo? Aqui eu tenho um gráfico rapidinho para mostrar para você a relação entre economia social e meio ambiente, né? A união dessas três relações, né, gera a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. É aquele que vai estar relacionado com o meio ambiente, o impacto social e o impacto econômico daquele processo. Beleza? Pois bem, pessoal, o termo química verde, ou as práticas de química verde, os processos, podem ser divididos nesses três pontos principais, certo? O primeiro deles é o uso de fontes renováveis ou recicladas de matéria-prima, como é o caso, né, do uso da cana-de-açúcar para a produção do etanol. Também o aumento da eficiência de energia ou a utilização de menos energia para produzir a mesma ou até a maior quantidade de produto. Nesse caso, se destaca o desenvolvimento de biocatalisadores. Esse daqui, por exemplo, um biocatalisador para produção, né, do biodiesel. E também evitar o uso de substâncias persistentes, bioacumulativas e tóxicas, como exemplo, o uso de bactérias, bactérias que têm a capacidade de remover o íon cromo, por exemplo, o íon cromo 6 de um efluente, né, de remover esse cromo da água, né, ao invés de usar, por exemplo, reagentes químicos que não são facilmente degenerados, né? Eles acabam sendo acumulados ao longo dos anos, né? Eles não se decompõem e podem ser acumulados nos organismos. Beleza? Então essas três características aqui são principais para os processos químicos que estejam relacionados com a química verde. O ideal é buscar sempre esses três pontos, né, para desenvolver um novo processo, ok? Galera, os autores que vêm buscando ao longo dos anos definir a química verde, tentaram definir isso em 12 princípios elementares, 12 princípios elementares da química verde. Entre eles tem vários, né? Prevenção, economia de átomos, síntese de produtos menos perigosos, desenho de produtos seguros, né? Vários, né? Evitar a formação de derivados, uso de fontes renováveis de matéria-prima, né? Enfim, esses 12
princípios elementares são o que fundamentam, são a base para o desenvolvimento de processos químicos que estejam relacionados com a química verde. Beleza? Dentre esses princípios elementares, o que a gente vai tratar na aula de hoje é o princípio número 2, que é a economia de átomos. Olha o que ela diz. Deve-se procurar desenhar metodologias sintéticas que possam maximizar a incorporação de todos os materiais de partida no produto final. Ou seja, você tem que desenvolver um método que consiga agregar a maior parte de reagentes. Imagine que uma reação lá tem 3 reagentes, você precisa agregar a maior quantidade possível desses reagentes em um único produto, em um produto desejado. Caso essa reação gere 2 produtos, e só um deles seja o produto desejado, a ideia é incorporar o máximo possível desses reagentes nesse produto que aqui eu estou representando como produto 1. Beleza? É um princípio bastante relevante e ele é um princípio quantitativo, né? Pode ser calculado e expressado por meio de um número, ok? Claro, esse tema de química verde, né, de Green Chemistry, vem sendo abordado ao longo dos anos nos vestibulares e eu acho que o Enem é um tipo de exame, né, um tipo de prova que tem tudo para cobrar isso esse ano e ao longo, né, de vários anos aí do exame, certo? Porque química verde é um tema bastante relevante para a nossa sociedade atual. Esse exercício, por exemplo, rapidamente, fala o seguinte: a química verde permite o desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente, e encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere 2 rotas diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificantes. O ácido adípico está aqui representado, ele pode ser polimerizado, certo? E por isso ele é importante para produzir plásticos, por exemplo, ou até mesmo tecidos sintéticos, ok? Temos 2 rotas. Normalmente as rotas, isso aqui é uma coisa que os caras gostam, os caras, assim, as pessoas que desenvolveram a química verde e tal, é classificar a reação assim, ó, em cores. Por exemplo, a reação marrom é aquela que normalmente envolve muitas etapas, envolve a formação de outros produtos, né? Não tem rendimentos de 100%, que é a pureza, né, do ácido nítrico, mas não tem um grande rendimento, então essa reação é suja, né? Eles chamam ela de reação marrom. Já quando a reação é verde, ou quando tem uma rota verde para uma determinada síntese, essa reação ocorre normalmente em uma única etapa, com a produção de poucos produtos que não seja aquele que você deseja, certo? Com altos rendimentos, certo? E principalmente com o uso de reagentes menos tóxicos do que aqueles que são usados nas rotas marrons, né? Ou na rota marrom. Ok? Então aqui temos a rota marrom e a rota verde. Com certeza a rota verde é melhor do que a marrom. A gente tem que saber o porquê que ela é melhor, né? Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em comparação à primeira? Seja mais verde do que a outra, né? Ou seja, verde em comparação à primeira, quer dizer que ela é melhor para o meio ambiente. Então vamos ver o porquê. Etapa única na síntese? Com certeza, a gente só tem uma etapa. Isso diminui muito as perdas que vão acontecendo ao longo do processo, certo? Então, com certeza já é a letra A. A letra B não é, né? Porque esse produto obtido não é puro, ele está misturado com água. A ausência de reagentes oxidantes, não, né? A água oxigenada é um agente oxidante, né? Não. Ausência de elementos metálicos, falso, né? Aqui, ó, W, o tungstênio aqui, né? O W é um metal. E gasto de energia nulo na separação do produto, errado, né? No mínimo você vai ter que ferver isso daqui para evaporar a água, né? Ou para entrar a água em ebulição, né? Daí fica só o ácido adípico. Portanto, etapa única na síntese. Isso daqui, etapa única, uma reação que se processa em uma única etapa, é mais verde do que outra que se processa em 2 ou mais etapas. Beleza? Isso aqui se pode encontrar nesse artigo, né? Lenardão e tal, né? Fácil de ser encontrado.
aí na internet, beleza? A UFPR também já cobrou isso no vestibular, por exemplo, de 2016 para 2017, se não me engano, ou 2015 para 2016, agora eu não tenho certeza. Olha só que interessante, o Nobel da Paz de 2013 foi entregue à Organização para a Proibição das Armas Químicas, o que reforçou a preocupação mundial quanto à erradicação desse tipo de armamento. Vou pegar meu marca-texto para ficar melhor. O VX é um agente químico altamente tóxico, classificado como arma de destruição em massa. Uau! Olha só isso, hein? Que loucura! A eliminação desse agente é realizada via degradação, que pode ocorrer por 3 caminhos, tal como ilustrado ao lado. No entanto, o composto 5 também pode atuar como arma química, por ser muito mais tóxico que os outros produtos da degradação. E daí nós temos aqui, o quadro abaixo mostra as condições para detoxificação do agente VX e os respectivos resultados pelos diferentes métodos. Então, temos 5 métodos aqui, o tempo de reação que vai acontecer, a quantidade de VX consumido, porcentagem, e a proporção em massa entre os produtos 2, 4 e 6, que é obtida aqui, em cada um desses métodos, método 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente quer saber qual método é mais eficiente, certo? Então esse método aqui, essa questão, na verdade, a gente vai analisar o seguinte, olha só, para cada 1 mol do composto 6 que é formado, e esse composto você conhece ele, o nome dele é etanol, conhece que eu digo porque você estuda química e tal, então você sabe que esse álcool com 2 carbonos aqui é o etanol, Aqui é o etanol. Para cada 1 mol de etanol que é formado aqui, nessa reação aqui dessa setinha de água, também é formado 1 mol do composto 5, certo? Por quê? Porque isso está na reação química, 1 mol dessa substância forma 1 mol dessa mais 1 mol dessa, ok? E o mol é uma coisa, uma unidade, uma grandeza que é diretamente relacionada com a massa. Quanto mais número de mols, maior é a massa que está sendo formada. E a ideia aqui dessa questão é que a quantidade do composto 6 formada seja mínima. Por quê? Porque se formar menos do composto 6, automaticamente forma menos do composto 5 também, de acordo com essa reação química. Então, se a gente olhar os 5 métodos, a gente tem aqui, proporção entre os produtos 2, 4 e 6. Para cada 10 do produto 2, 10 gramas, digamos, em massa, a formação de 2 gramas do produto 4 e 1 grama do produto 6, certo? Então, a gente tem que buscar aqui aquele método que vai formar a menor quantidade do produto 6 em massa. Esse método é o método 3, está formando 0 gramas, 0 gramas aqui de produto 6, para cada 1 grama do produto 2. 0 gramas do produto 6 é a mesma coisa que 0 mols. Se formar 0 mols do composto 6, automaticamente também forma 0 mols do composto 5, que é o composto tóxico, que é esse agente tóxico aí. Então, esse é o esquema. Além disso, a gente pode observar também que a quantidade de VX consumida de 56% dividido pelo tempo que a reação demorou para acontecer, que seria de 7 horas, nos dá uma relação de 8% de VX consumido por hora. Se você fizer as contas para todos os outros métodos, você vai observar que o método 3 é aquele que a gente tem a maior porcentagem de VX consumido por hora. Então, por isso, ele é o método mais eficiente, o método 3. Beleza? Então, essa é uma questão que está relacionada com isso, está relacionada com a produção de compostos que são venenosos, que são como é que a gente pode falar? Tóxicos, por exemplo.
E a ideia da química verde é desenvolver rotas, por exemplo, de degradação de algum composto, de algum reagente, que não levem à formação de algum outro produto tóxico, né? Que leve à formação de produtos que não são tóxicos e principalmente que sejam biodegradáveis, por exemplo, ok? Muito bem, mas agora falando realmente assim do que eu vim aqui para falar para vocês. Eu separei esse composto aqui que se chama ácido etileno diamino tetraacético, também conhecido como EDTA, né? Ethylene Diamine Tetraacetic Acid, em inglês, né, da sigla. Ele tem essa cadeia carbônica meio bem louca aqui, né, meio simétrica e tal, mas observe que ele é um ácido policarboxílico, né, ele apresenta vários grupos ácido carboxílico aqui, né, além de apresentar também grupos aminas terciárias aqui, né, na sua estrutura. O EDTA é conhecido por apresentar efeito quelante. Ele consegue se ligar a íons de carga positiva, principalmente íons metálicos, que às vezes estão solubilizados, por exemplo, na água, ou em alguma solução, em alguma emulsão, em algum meio, digamos assim, né? Esse composto, por exemplo, EDTA, consegue capturar os íons positivos, os cátions, né? E com isso ele sequestra esses íons e não deixa eles reagirem com outras moléculas, certo? O EDTA apresenta esses grupos ácidos carboxílicos aqui, né? Grupos ácido carboxílico, né? Então ele pode liberar esses hidrogênios na forma de H+, né? Então ele fica aqui negativo, aqui ele também fica negativo, aqui também, e é isso, né? Então ele pode adquirir 4 cargas negativas aqui, ó, nas carboxilas dos ácidos, né? Então, quando o ácido sofre ionização. Como o metal, o íon que ele captura normalmente tem carga positiva, é um íon metálico, pode-se dizer que o EDTA apresenta 4 pontos de ligação que ele pode se ligar com metais, além de apresentar outros 2 pontos que ele pode fazer ligação também com metais, mas esses pontos são os nitrogênios. Lembre que o nitrogênio apresenta um par de elétron livre e par de elétron apresenta carga negativa. Por isso, os nitrogênios do EDTA também conseguem se ligar aos metais. Então ele pode fazer 6 ligações com um íon metálico, por isso ele é conhecido como um quelante hexadentado. É como se ele tivesse 6 dentes para morder o íon e não deixar o íon escapar. Então o EDTA é bastante eficiente para remover íons com diversas cargas. Por exemplo, carga mais 2, carga mais 3, carga mais 4, carga mais 5, carga mais 6. Ele consegue remover esses íons fazendo ligação química e formando o que a gente chama de complexos. Compostos complexos, que são compostos de coordenação. São compostos que normalmente são estudados no ensino superior, né, nas disciplinas de química inorgânica. Então, se você vai estudar química, né, pretende fazer um vestibular aí para alguma área que envolva estudo de química, provavelmente você vai se deparar com isso no ano que vem. Beleza? Mas antes de chegar lá, então eu separei o EDTA. Cara, se você procurar aí em qualquer rótulo que tem de alimento da tua casa, você vai encontrar em vários a presença do EDTA. Maionese, por exemplo, ó, na maionese tem EDTA, tá aqui, ó. Ingredientes: aromatizante, antioxidante, sequestrante, EDTA, cálcio disódico. Ou seja, tem EDTA ali dentro para que, caso comece a aparecer uns íons metálicos que podem estragar os outros componentes, o EDTA está ali para sequestrar esse íon. Então, na maionese, aqui num suco de laranja, num refrigerante de laranja, num suco de laranja, sei lá, né? Tá aqui, ó, sequestrante EDTA, cálcio disódico. Às vezes, normalmente a galera não usa o EDTA na forma de ácido, se usa ele na forma de um sal, né? Mas a gente já entra nesse detalhe. Na margarina, também, por exemplo, ó, EDTA.
No sabonete também pode ser encontrado o EDTA, aqui, ó, no caso EDTA disódico, certo? Então vocês vão encontrar isso, cara, em diversos alimentos, em diversos produtos, na verdade, né? Produtos de beleza também, até shampoo, cara, um monte de coisa, né? E o EDTA é um insumo bastante relevante para a indústria mundial, certo? Aqui eu separei a reação de síntese industrial do EDTA, certo? Ela envolve a reação da etileno-diamina, né, o 2-amino-etilamina, diamino-etilamina, né, 1,2 diamino, na verdade aqui é 1,2 diamino etilamina, com formaldeído, né, que é o metanal, também conhecido como formol, tá aqui a estrutura, né, a forma estrutural dele, cianeto de sódio e água, né, é possível produzir o EDTA, só que observe que aqui não é o ácido, né, aqui o ácido foi ionizado 4 vezes e com isso o sódio entrou no lugar do hidrogênio. Então esse daqui é o EDTA tetrassódico. Acho que daí, não sei se tem 2S, né? Mas enfim, EDTA tetrassódico, ele é bastante usado na indústria também. E também é liberado 4 mols de amônia quando essa reação se processa. Se você observar, ok, beleza, essa reação é importante, né? É possível produzir EDTA aqui com um rendimento de, por exemplo, 62%, né, de rendimento nessa reação. A amônia que é formada normalmente é separada, né, e purificada, né, para se usar em outros processos ou para se vender, né, também a amônia, né, enfim. Entretanto, se a gente pegar aqui alguns princípios de química verde, como o uso de reagentes que não são tóxicos, né, para os seres humanos ou para as formas de vida, né, o formaldeído é um reagente tóxico. O cianeto de sódio é tão tóxico que a gente pode até dizer que ele é mortal. Né? Pequenas quantidades em miligramas de cianeto de sódio já são suficientes para matar uma pessoa. Né? Então a gente tem esse conceito de química verde podendo ser cobrado numa questão de vestibular com relação ao uso de reagentes que são tóxicos na produção do EDTA. Beleza? E para facilitar essa relação assim de quão verde que é essa reação química, ou trazer uma quantidade mesmo que te situe assim, né, que te dê um valor, foi desenvolvida a economia de átomos. A economia de átomos é um parâmetro de química verde para dizer, né, se aquela reação é boa ou ruim, de acordo com esse ponto de vista da química. Então eu gostaria de trazer para vocês aqui o jeito que a gente calcula essa economia de átomos. Ela foi desenvolvida por esse carinha aqui, né, B.M. Trost, e ela é uma fórmula, né, que vai indicar a porcentagem em massa de reagentes que foi incorporada ao produto. Uma fórmula, e ela é calculada assim, ó, é a massa molar do produto desejado dividido pela massa molar dos reagentes que foram usados nessa reação, multiplicado por 100. Se você multiplica por 100 o resultado dessa conta, você tem o valor em porcentagem, ok? Como ela é uma porcentagem, quanto maior for o valor da economia de átomos, quer dizer que melhor é a reação do ponto de vista da química verde. Então, mais verde é a reação. Né? Para isso, com essa fórmula, a gente consegue calcular a economia de átomos em porcentagem que está envolvida na reação de síntese industrial do sal de EDTA, né? Que não é o EDTA propriamente dito, é o sal de EDTA tetrassódico, né? EDTA-Na4. Não vou escrever isso aqui que está tudo certo. Beleza. Para isso, a gente precisa das massas molares dos reagentes aqui, que eu já calculei antes da aula e eu tenho elas prontas aqui no meu caderno. Então vamos lá. A massa molar desse primeiro reagente é 60 gramas por mol. Aqui eu tenho o número 4 na frente, né? E a massa molar do formaldeído é 30 gramas por mol.
Aqui eu tenho 4 na frente também, né? E a massa molar do cianeto de sódio é 49 gramas por mol. E aqui na água eu tenho 4 na frente e a massa molar da água é 18 gramas por mol. Certo? A massa molar do sal de EDTA, com 4 sódios, é 380 gramas por mol. Beleza? Com isso, em posse desses dados, eu consigo calcular a economia de átomos que está relacionada aqui para o meu problema, certo? Ah, sim, aqui eu esqueci de trocar a fórmula, né? Foi mal. Aqui é massa molar do produto. Tava achando estranho ali, nossa. Do produto desejado, que é o contrário. Ó. Do produto desejado. E aqui embaixo é massa molar dos reagentes. Beleza? Que ali no outro slide eu tinha colocado a fórmula certa e aqui eu esqueci de arrumar. Então vamos lá. Massa molar do produto desejado, 380 gramas por mol. Massa molar dos reagentes. Essas massas eu já somei, tá? Eu fiz as contas, dá 448 gramas por mol. Então observe que não vai ter unidade, né? Porque essas unidades vão se cortar. E eu vou multiplicar isso daqui por 100. Galera, essa reação, a economia de átomos, dá de aproximadamente 84,7%. 85%, faz, né? Ou seja, é uma boa reação, né? Uma economia de átomos de acima de 80% é considerado uma reação boa, né? de baixo desperdício, né? Quer dizer que 85% das massas dos átomos que estão aqui, né? Então, no meu produto, estão sendo incorporadas lá dos reagentes. E só 15% dessas massas de reagentes não estão sendo incorporadas a esse produto. Tá? É isso que quer dizer esse parâmetro de química verde. Tá? É fácil de calcular e é bem interessante quando a gente precisa de um número, principalmente quando a gente está comparando duas reações químicas ou duas sínteses diferentes para um mesmo produto, certo? E aí assim, com relação a esse assunto, eu fui pesquisar e existem outros agentes quelantes, como o EDTA, né, que conseguem grudar íons metálicos, né, e segurar esses íons, não deixar eles reagirem com outras coisas ou simplesmente segurar eles e separá-los. Existe um outro agente que é parecido com o EDTA, só que ao invés de EDTA é GLDA. Não lembro o nome dele, é um nome bem difícil. Ele deriva do ácido glutâmico, ácido NN-diacético, né? É um nome bem confuso, né? Mas ele normalmente aparece na forma também com 4 sódios. Daí ele é chamado comercialmente de dissolvine, marca registrada, GL. Então ele tem uma estrutura parecida com o EDTA, só que ele apresenta somente 5 dentes, né? Ele só consegue capturar os íons por 5 partes. O EDTA consegue capturar por 6 partes, né? Porque esse aqui tem um nitrogênio a menos. Só que a ideia desse agente quelante como substituto do EDTA é justamente primeiro que ele pode ser sintetizado a partir do MSG, que seria a sigla em inglês para o ácido glutâmico, na verdade para o glutamato monossódico, né? Glutamato monossódico, que é um derivado de um aminoácido, né? Então esse aminoácido pode ser produzido a partir da conversão bioquímica de material vegetal, como os açúcares de beterrabas, por exemplo, né? E depois esse MSG pode ser convertido em um agente quelante forte, que seria o GLDA. Para isso, com relação a isso, existem diversas informações que remetem, né, que nos dizem que esse agente quelante é muito melhor do que o EDTA. Né? Primeiro que ele é baseado em
matéria-prima não fóssil, né? Ele é baseado em produtos biodegradáveis e produtos de plantas, por exemplo, né? Ele tem uma boa biodegradabilidade, ele é facilmente degradado em menos de um mês, ou quase 100% já foi degradado, né? Então é um material bastante relevante e ele também consegue remover os íons, ó. Consegue remover os íons, às vezes até com um rendimento maior do que o próprio EDTA. Aqui esse dissolvine E39 seria o EDTA e aqui seria o GLDA, que é esse agente quelante alternativo, certo? Bom, aí, para finalizar, olha só qual que é a pira aqui. É possível calcular agora, você consegue calcular a economia atômica para essa reação, a economia de átomos, né? É claro que aqui tem que arrumar a fórmula, né? Aqui é a massa molar do produto desejado dividido pela massa molar dos reagentes. Então essa aqui é a reação de síntese do GLDA a partir do MSG. Esse aqui é o GLDA. A partir do MSG, formaldeído, cianeto de sódio, hidróxido de sódio e água. Também libera amônia na produção dessa substância, certo? Então fica para você calcular essa economia de átomos, né? Na verdade, esse exercício é o exercício que está lá no Classroom para você resolver e me mandar até o final do dia de segunda-feira, né? Até as 23h59 de segunda-feira, 24/8. Beleza? Espero que vocês consigam fazer, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, porque esse assunto é bem atual, galera, e eu acho ele bem interessante. Assim, imagino que haja uma forte possibilidade dele aparecer no Enem. Valeu? Por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente se vê no nosso encontro ao vivo. Valeu, é nóis! Fui!